Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bem, eu gostaria de explicar também o porquê desse meu interesse nessa palestra, além da evidente importância desse ingresso de Plutão em 2023, né? Ele vai ficar 3 meses em 2023, mas é o primeiro ingresso, que é muito importante, e aí ele fica em 2000, em Aquário, até 2044, mas além disso, porque não é segredo para ninguém, recentemente eu traduzi este livro da Liz Greene, onde tem um capítulo que fala sobre a nova era aquariana, o que o Jung chamou de novo aion aquariano, né? E ele correlacionava com as eras astrológicas. Então, eu obviamente não pretendo afirmar que a nova era aquariana irá começar agora em março de 2023, porém eu vejo como mais um portal fundamental, que a partir disso nós estaremos mais lá, né, do que cá, sem dúvida nenhuma, né? E eu tenho falado bastante sobre isso, falei inclusive no simpósio do SINAGE, em outras ocasiões também. Então, eu gostaria que você ficasse comigo e me acompanhasse aí nessa trajetória, que eu acho que é fundamental nós estamos muito conscientes do que está por vir agora, proximamente. Ok? Bem, vamos lá então. Plutão está em seu trânsito em Capricórnio desde 2008. Quando ele ingressou em Capricórnio, nós sabemos que em 2008 houve uma crise financeira global, um tumulto na política, na economia, né? Detonado pelo setor imobiliário dos Estados Unidos, mexendo e transformando no poder hierárquico global. E agora, quando ele se aproxima dessa saída, parece que está existindo um arrefecimento desse poder hierárquico, né? Em muitos países nós estamos vendo um arrefecimento do autoritarismo também, né? Enfim, ele está, de qualquer forma, ele está ingressando agora em Aquário após o trânsito de Saturno em Aquário. Saturno esteve em Aquário desde 22 de março de 2020 até 8 de março de 2023, que é quando ele sairá. 15 dias depois, Plutão ingressa em Aquário. Também quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer muitas correlações com a psicologia e com a mitologia. Se a gente pensar no Saturno, Cronos, né, como um pai, né, que veio na frente, e agora ele passa o bastão para o Hades, Plutão, né, o filho, parece que dizendo, olha, eu já trouxe a seriedade, a conscientização sobre os temas sociais, agora você trate de terminar este trabalho, né, finalize a tarefa, que é como Plutão age, né, vá até o fim e termine isso, né? Traga as mudanças definitivas, né? Bem, Capricórnio nos fala de questões mais ligadas a instituições, mais capitalistas, centralizado, né? Um signo que tem este significado mais capitalista, mais centralizador, institucionalista, territorialista, né? E Aquário, um signo mais coletivo, descentralizador, né, ligado à tecnologia. Então, nós podemos pensar já, né, em todas essas diferenças. Mas antes, eu gostaria de salientar o grau zero de Aquário, né? Porque sempre que um planeta ingressa no grau zero, ele parece um carro abre-alas, assim, que mostra o que veio, né? Ele é uma coisa assim muito forte, né? Ele se anuncia do que é como que um anúncio do que virá pela frente. E em 2023, Plutão ficará o tempo todo neste grau zero de Aquário. Então, nós podemos lembrar de outros ingressos, né, outras passagens por este grau zero de Aquário, no solstício de dezembro de 2020, quando começou um ciclo Júpiter-Saturno, né? Eles se encontram a cada 20 anos, agora eles passarão
a se encontrar sempre em signos de ar. E eles vinham ali de 200 anos se encontrando em signos de terra, né? Já demarcando toda essa questão mais capitalista, mais industrial, né? E este foi um grande portal, né? Se a gente quiser pensar nessa abertura aí para a era de Aquário, nesses portais, com certeza este também a gente pode chamar que foi um portal muito importante. Em fevereiro deste ano, um outro portal que nós tivemos duas conjunções entre Marte e Vênus, bem na época do retorno de Plutão dos Estados Unidos, né? Também é uma coisa marcante, nós não tínhamos esse sequencial de conjunções entre Marte e Vênus lá desde 1983, né? E então o Plutão ficará em 2023, de 23 de março a 10 de junho, em Aquário, né? Esses 3 meses em Aquário. Aí ele reingressa em Capricórnio até janeiro, até 20 de janeiro de 2024. Depois retorna a Aquário em janeiro até 31 de agosto, ou seja, em 2023 ele fica 3 meses, em 2024, 7 meses no signo de Aquário. Volta em Capricórnio, parece que só para se despedir, né? De setembro até novembro, é o último bye-bye, e aí ele vai, então, até 2044, com 5 passagens por este grau zero, sinalizando mudanças massivas de paradigma. Mas, como eu disse anteriormente, o pessoal que me segue sabe que eu gosto sempre de fazer essas correlações entre psicologia, astrologia, mitologia e astrologia. Então, se a gente pensar que antes houve a mitologia grega, né, e que depois, na mitologia romana, houve um sincretismo dos deuses, né, então existem similaridades muito grandes entre o deus Hades, da mitologia grega, e o Plutão, da mitologia romana, né? Então, a gente pode pensar nessa ancestralidade simbólica que nos dá muitas informações, né? Aí a gente vai pensar como que o Plutão age, porque existe o mesmo fundo arquetípico. Então, o deus Hades, da mitologia grega, como que ele age? Ele domina o reino dos mortos, o seu nome nunca era pronunciado, né? Era um deus rico, quieto e tímido, eles tinham medo de pronunciar o nome do deus Hades, né? Era conhecido como o invisível, ele vestia o manto da invisibilidade. Se nós pensarmos, quando nós chegarmos na hora da tecnologia, da inteligência artificial, vamos lembrar disso, né? Que era um Deus invisível, tá? Ele tinha esse duplo caráter, por um lado, fonte de todas as riquezas, amigo do homem, mas, por outro lado, era um Deus implacável, incansável, muito forte, que continha todas as almas. Muito hospitaleiro, né? Sempre conclamando mais almas para o seu submundo. Então, a gente pode pensar na sedução plutoniana, né? Quem tem Plutão, geralmente em aspecto tenso, com Sol, com Lua, no ascendente, a gente pode pensar que tem essa questão de atrair as pessoas, né? Para as suas questões, para trazer para perto, né? Então, uma questão muito sedutora, tá? E lembrem-se do Rápido de Perséfone, né? Que ele transformou uma ninfa, que era virgem, numa mulher sexualizada. É assim que o Hades, Plutão age, né? Transformando. Então, agora, a gente já pensando aqui no nosso Plutão, né? Eu gosto muito dessa frase do Richard Thanas, o autor de Cosmos e Psique, quando ele fala que Plutão rege tudo que é titânico, potente e massivo. Então, ele causa morte de estruturas para poder transformar, ele vai até o fundo, ele esgota, né? E, ao mesmo tempo, daí regenera, só matando alguma estrutura anterior para poder nascer algo novo, né? Ele faz essa limpeza profunda. Então, sempre quando estamos falando de Plutão, estamos falando de movimentos de antes e depois, nada fica como antes. Então, existem lutos profundos, perdas,
né, com certeza, e ele age com essa intensidade, que às vezes é até muito fora do controle, com uma certa obsessão, né, uma compulsão até, né? Muito bem. Então vamos falar do Plutão em Aquário. Aquário é um signo coletivo, conceitos amplos, ideias, princípios, né? Então, nós podemos já pensar num surto de ideias aí se antagonizando ao poder que Plutão simboliza, né? Existe uma impessoalidade grande, né, em Aquário, então também podemos pensar em toda essa impessoalidade aí da internet, né? É, sempre que Plutão ingressa num signo, existe uma agitação nos assuntos ligados a esse signo, né? Às vezes, até questões muito de sombra, muito difíceis também, né? Temos que lembrar que Aquário é um signo fixo e os signos fixos são muito contundentes, eles ficam numa mesma questão até esgotar, não saem daquilo até chegar no final, aconteça o que acontecer, né? Então, neste sentido, vai até mais fundo do que quando houve o trânsito em Capricórnio, que Capricórnio, sendo um signo cardinal, nós podemos pensar que com aquele início lá em 2008, já começou um certo aí desabamento, né, das estruturas, começando ali pelos Estados Unidos, e que agora isso venha acontecer de uma maneira mais densa. Marca, então, temas geracionais, né, com uma grande importância histórica, e podemos pensar, então, em mudanças nesses princípios corporativos de Capricórnio para Aquário. Então, mudanças na forma de governar, mudanças nos controles, né, todos, passando para uma descentralização. Os grupos reivindicando um poder, né, unindo forças para que todos os recursos sejam mais bem distribuídos para o povo, né? Por exemplo, como a eletricidade, né? Então, grupos se unindo aí para poderem dividir a eletricidade de uma forma mais equânime, mais equitativa, né? Por exemplo, a energia eólica ganhando aí muito impulso, né? No Brasil, com certeza, né? Está na agenda já essa exploração cada vez maior da energia eólica, né? Aproveitando toda a extensão da nossa costa, né? Todos os recursos naturais que nós temos, né? Muito bem. Também podemos pensar aqui na questão das propriedades privadas, né? E isso é um mundo como conhecemos hoje, passando para um compartilhamento coletivo. Então, por exemplo, as co-housings, né? As cooperativas, com certeza as ONGs, ganhando aí mais terreno, cada vez mais também, né? Pode ser que as propriedades privadas sejam realmente substituídas em grande parte, por exemplo, essas co-houses têm todo um compartilhamento coletivo, né? Então, podemos esperar todas essas mudanças. O signo oposto, que foi Plutão em Leão, nessa passagem de Plutão em Leão, por exemplo, uma das épocas, a Segunda Guerra Mundial, nos falou de líderes autocráticos, né? Os líderes que concentravam poder. Agora, o poder passando da mão de uma só pessoa para a mão dos grupos e das comunidades. Então, o poder mudando de mãos, né? Com certeza. E grupos e comunidades é enfrentamento ao poder, à desigualdade, às instituições, isso acontecendo aí mais a longo prazo, mas com certeza o grupo se impondo ao individual, né? Podemos esperar.
Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que este é o mundo que a gente conhece, né? Com uma hierarquia, uma verticalização, primeiro lugar presidente, aí gerentes, supervisores e abaixo dos supervisores os colaboradores, né? Então toda uma hierarquia, né? O mundo que conhecemos ali já desde os nossos avós, bisavós, migrou de agricultural e rural para industrial e urbano, né? E de uma existência industrial, que é a que nós conhecemos, migrando para um futuro colaborativo aquariano. Portanto, os padrões pré-estabelecidos, já dessa hierarquia, se modificando para uma diversidade, uma maior flexibilidade. Aliás, acho que esse é o lado muito positivo, inclusive, né? E esta verticalização, este poder vertical migrando para um poder mais lateral, horizontal, né? Então, as diferentes profissões tendo que se adaptar a isso, tendo que ser reinventadas para atender às demandas do século XXI, né? Então, existe esse livro aí, que se chama Terceira Revolução Industrial, eu recomendo, do Jeremy Rifkin, dos Estados Unidos, é um escritor e economista que está sendo muito influente nos últimos anos, né? E nos falando, ele fala o seguinte, que haverá, então, que a humanidade está mudando para esse poder lateral, aonde haverão três pilares, né? Esta horizontalização, né? A tecnologia, então, esse poder lateral, a tecnologia e a energia renovável irão mudar definitivamente a vida na Terra. E não é só na astrologia que nós temos falado sobre isso. Na tecnologia também tem sido muito abordado isso, até na psicanálise, né? Todos nós estamos percebendo que nós já não nascemos, morremos, trabalhamos, amamos, socializamos da mesma forma que antes. A mudança está vindo aí. E com Plutão em Aquário, possivelmente será a mudança definitiva. Então, se quisermos investigar a história, né, o histórico de outras passagens de Plutão e em Aquário, nós vamos observar quantas mudanças, transformações, revoluções e reformas que aconteceram. Então, um fragmento que nós podemos pegar desse trânsito de Plutão em Aquário foi de 1532 a 1554, mas já vinha ali desde 1517, a reforma protestante de Martinho Lutero, né, que era um monge cristão e que estava católico, né, e que estava muito insatisfeito com algumas práticas e teologias da Igreja Católica. Então, a reforma protestante foi um marco. Então, por volta de 1533, o Império Inca foi massacrado, devastado, escravizado, foi imposto, né, o cristianismo dos espanhóis, né, a essa civilização. É o lado negro da força, é o lado dark também que existe sempre que Plutão ingressa num signo também, ou trânsito, melhor dizendo, de Plutão por um signo. A reforma anglicana, em 1534, com o rei Henrique VIII, né, que não foi por nenhum motivo nobre, social, mas sim porque ele se sentiu frustrado, porque a Igreja Católica não aceitou o seu divórcio da rainha que ele era casado, então, a Catarina de Aragão, e aí ele impôs, né, introduziu a reforma anglicana, imagina, enfrentando a Igreja Católica. Copérnico, então, vem e fala que a Terra não é o centro do universo, é uma das grandes feridas narcísicas da humanidade, é essa, né? Então, houve toda uma revolução do pensamento humano nessa época também, né? Outro trânsito de Plutão em Aquário foi entre 1777 e 1798 também, né? Então, de 1760 até 1840, a Revolução Industrial, que foi um processo histórico estabelecido para o desenvolvimento da indústria, teve início na Inglaterra.
De 1776 até 1783, os Estados Unidos não aceitando mais ser uma colônia da Inglaterra, então houveram diversas revoluções, culminando na independência dos Estados Unidos, e eles fizeram a sua primeira Constituição, que serviu de base para toda a democracia moderna do mundo, né? Em 1781, com a descoberta de Urano, também toda a cosmologia, como era conhecida até então, foi modificada. Em 1789, a Revolução Francesa, né, o povo da França, Aquário, se revoltou contra sua monarquia ditatorial que concentrava o poder plutoniano, né? E, como nós conhecemos da história, em 14 de julho de 1789, houve a queda da Bastilha, né? Com toda uma multidão invadindo ali os palácios e tal. Quer dizer, o povo aquário confrontando realmente o poder, né? E clamando por igualdade, fraternidade igualdade, liberdade e fraternidade, né? Então, uma época extremamente turbulenta. Também tivemos a Inconfidência Mineira aqui se antagonizando contra o domínio português, né? Bem, este ingresso de Plutão em Aquário, sendo um marco tão importante, nós não podemos deixar de dar uma olhadinha no mapa de ingresso. Vocês concordam? A primeira coisa que chama atenção neste mapa é que este ingresso, que vai se dar pela primeira vez, vai acontecer 3 dias após o equinócio de primavera e outono, né, no dia 20 de março de 2023, já marcando aí uma data forte, um influxo energético. Depois nós observamos que nós temos nesse mapa Lua, Júpiter, Mercúrio, Sol e até Quíron no signo de Áries, mostrando aí uma energia forte, combativa, né? E o dispositor dessa turma toda, que é o Marte, se encontra no grau anarético de Gêmeos, aos 29 graus de Gêmeos, que também é um grau muito forte, que assinala assim, como que um resumo de todo o conteúdo daquele signo. Então, é como se tivesse que expressar toda a mensagem geminiana de trazer, veicular informações, levar a informação daqui para lá, que a gente pode pensar e ir nas redes sociais, na internet, nas fake news, né? Tudo isso também nessa era aí, nesse ingresso, ou melhor, nesse trânsito aí de Plutão em Aquário, isso continuando a se fazer muito presente, né? Este Marte faz uma quadratura com o Sol, mais uma vez assinalando esta energia forte de conflitos, combativa, e ainda um quincúncio com Plutão, naquela base do tudo ou nada, tá? Nós vemos também uma conjunção do Sol com Netuno, com Mercúrio, de novo, eu falei muitas vezes sobre isso esse ano, essas utopias, essa necessidade do sonho, de querer ver uma realidade mais cor-de-rosa, né? Também confusões com as informações, Mercúrio está aí junto também com as fake news, também, né? Vemos também uma conjunção de Vênus com o nó do norte, né? Demonstrando assim que para nós que o caminho deveria ser pelo amor, pelo eros, pela diplomacia, né? Por uma energia. O Vênus está domiciliada em Touro, né? Uma energia mais amorosa. Isso que é o caminho que os nodos sinalizam, né, gente? Não quer dizer que a humanidade irá seguir. A tendência nossa é sempre ficar fixada no nó do sul, nessa energia mais densa, escorpiônica, né? Mas, enfim, também vemos uma luz no fim do túnel aí, que talvez toda essa dor, possível dor, venha para uma boa causa, para realizações e concretizações com esse grande trígono aí entre Saturno, este mesmo Marte e o nó do Sul, né? Então, caminhando aí para essas mudanças definitivas, né?
Quando nós pegamos esse mapa de ingresso e fazemos uma sinastria com o mapa do Brasil, nós vemos novamente uma energia forte de Marte, porque o Plutão aqui, né, neste mapa de ingresso, está fazendo uma quadratura com Marte, e o nodo sul também se aproximando, dali a 2 meses o aspecto vai ser exato, o Saturno aqui na casa 1 fazendo uma quadratura para Júpiter e a Lua, talvez sinalizando uma frustração do povo, talvez mostrando essa parcela da população que ficou muito descontente com as recentes eleições, por exemplo, né? O Marte fazendo uma oposição para Urano-Netuno, novamente, uma energia forte, combativa, né, presente. Tá? A gente pode pensar também que o ascendente é aquário do Brasil e que depois, né, poderão vir muitos benefícios, né, para o país. Mas este mapa de ingresso nos fala de possíveis embates e conflitos, e toda aquela concentração de planetas se dando aqui na casa 2, da economia, né? Este Marte também, quando ele se antagoniza Urano e Netuno, também mexe com a casa 2 da economia e também com a imagem do país, né? Urano sendo regente do ascendente, ok? Bem, não, essa palestra não é sobre astrologia mundial, então eu estou passando mais rapidamente, mas chama atenção também que o retorno de Plutão tenha se dado um ano somente antes deste ingresso de Plutão em Aquário, né, gente? Isso também é significativo. Seria uma mudança nos Estados Unidos, né? Seria, então, transformação, uma passada de bastão, uma perda dessa hegemonia americana, né? Ou talvez uma divisão do poder, né, dos Estados Unidos com a China, né, Oriente e Ocidente aí, né? Talvez as sementes dessa revolução tenham vindo lá desde 2008, né? Mas, pelo lado positivo, nós podemos pensar numa geração nova vindo aí e causando grandes transformações, né? Essa geração toda que nasceu com a conjunção de Urano e Netuno, mais consciente dos desafios globais que nós estamos enfrentando, das mudanças climáticas, né? Trazendo essa agenda aí, essas transformações mais fortemente. E também no mapa da República da China, nós vemos também que o Plutão também se encontra na casa 12, como no mapa da independência do Brasil, porém ele está muito mais próximo do ascendente, parece que o poder chegando mais perto, se fazendo valer. Num primeiro momento, ali em 2026, esse Plutão vai fazer uma conjunção com a Lua, né? Talvez nós sabemos que a China também é um país comunista e bastante ditatorial, né? Cerceia bastante a liberdade das pessoas, liberdades individuais. Talvez ali uma revolução do povo clamando por mais liberdade, mas ainda em 2028, esse mesmo Plutão faz um trígono com o Sol do mapa da República Chinesa, né? Talvez ali este poder vindo para ficar, né? Já aí em plena casa 1, este poder se fixando, tá? É uma hipótese também. Bem, mas pelo lado positivo, acho que da mesma forma que os nossos filhos, né, eles se perguntam assim, mas como é que é possível? Como é que era o mundo antes de existir celular, de existir filmadora, de existir internet? Como é que vocês faziam, né? Eu acho que essa mesma questão vai se colocar agora, que a gente vai parar e pensar assim, mas como é que era o mundo antes disso mesmo? Não é verdade? Então, o carro
o self-driving, né, o carro que anda sozinho, esses veículos autônomos, parece que a Honda já entregou 100 veículos autônomos, né, para o Japão. Os robôs, né, fazendo trabalhos dentro de casa ou andando pelas ruas, vocês veem que já existe o Alexia, né? Já dentro das casas, né? Então, esse pós-humanismo chegando, com certeza nós presenciaremos todos esses avanços tecnológicos, né? Também as casas sendo construídas com impressoras 3D, parece que já existe uma impressora que é capaz de construir uma casa de 60 metros quadrados em 48 horas por $4.000, né? Uma loucura. E os drones aí como veículos, né? Lembra tudo que a gente viu em filme de ficção científica, para quem é mais antigo, quem via nos desenhos animados dos Jetsons, né? Com certeza, isso tudo chegando para ficar. Nessa ainda questão, como que era o mundo antes disso mesmo, que depois a gente nem vai mais entender como que era o mundo antes da inteligência artificial, né? Que são tarefas executadas, tarefas muito complexas, executadas por máquinas, né? Também a inteligência artificial já está sendo falada, tem novela da Globo, já está se anunciando aí, cada vez mais presente, mas o que eu quero dizer é vindo para ficar, né? Então, agora, acho que a gente pode lembrar daquela invisibilidade do Hades, que eu falei inicialmente, que são questões que estão presentes na nossa vida sem que a gente sem que nós tenhamos nos confrontado e olhado para isso, né? Essa invasão tecnológica, ela simplesmente aparece na nossa vida, né? A biometria, esse é um outro exemplo, por exemplo, a análise das características físicas de comportamento, hoje em dia apareceu, né? O manto da invisibilidade do Hades, a gente acessa banco já com biometria no celular, já veio, né? Já veio para ficar, né? Podemos pensar também na biotecnologia, né? O desenvolvimento de seres modificados em laboratório, começou lá com a ovelha Dolly, né? A tecnologia para retardar envelhecimento, agora se fixando, vindo para ficar definitivamente, o ser humano aí transcendendo a biologia pela tecnologia, né? A bioenergia, que é uma energia obtida da biomassa, né? Que a biomassa é uma matéria orgânica produzida pelos seres vivos, isso para o bem do planeta, né? Então, a energia para gerar calor, eletricidade, combustíveis, vindo para ficar também, né? Então, um mundo completamente diferente do que é hoje, né? Com certeza, nós podemos pensar aí com esse advento. Então, como eu falei, essa invisibilidade da tecnologia é uma coisa que vai nos engolindo como uma onda gigantesca. Quando a gente se apercebe, a gente já está dentro. Essa que é a questão plutoniana, né? Então, aqui tem uma frase de um pensador aí, do Yuval Harari, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Ele é professor e escritor israelense, né? E ele escreveu 21 lições para o século XXI, então ele tem essa frase, é um livro aí muito badalado. A inteligência artificial e a biotecnologia estão nos dando poderes divinos e alçando os seres humanos à condição de Deus. Vejam, isso é muito sério, né, gente? Ele fala que nós nos tornaremos numa classe de inúteis, porque a inteligência artificial vai causar a substituição dos empregos humanos pelos robôs, e isso levará a uma crise econômica e política com muitas demissões, né? Cada vez com o lançamento de novas tecnologias, porque os robôs poderão tirar as tarefas dos humanos. E isso não vai ser só para aquele operário de fábrica ali, não. Desculpem. Será também para os médicos, advogados, banqueiros, por exemplo,
para os médicos com os robôs, médicos robôs, que já estão fazendo cirurgias atualmente, mas isso se ampliando muito, né? Ele fala da ditadura digital que alguns governos e uma pequena elite somente que terão as patentes, esse domínio, né, da tecnologia, da inteligência artificial e dos dados, né? Que é isso que já hoje eles coletam nossos dados, estão mandando ali para o Vale do Silício e também para a China, né? Então, cada vez com mais avanço dos computadores, mais base biológica da psique, mais previsão das decisões e dos sentimentos humanos irá acontecer, tá? Os robôs poderão prever as decisões humanas, tomar as decisões em nosso lugar, todas as nossas escolhas também, né? Porque, gente, quando a gente faz uma escolha, existem ali bilhões de neurônios calculando probabilidades em frações de segundos. E é isso o que os computadores e a tecnologia vai poder fazer no nosso lugar, né? Sentimentos, a tecnologia, os robôs, por exemplo, eles não precisam ter sentimentos para poderem antecipar os nossos sentimentos, né? Eles vão poder também ter este acesso. E ele fala do perigo desse colonialismo digital, que já está vendo essa guerra digital global, com alianças globais de governos e corporações, detendo, então, esses códigos, informações algoritmos, né? Principalmente China e Estados Unidos, que deveria haver parâmetros éticos e decisões que nós tomamos a partir de hoje, né? Que deveria haver uma aliança entre os governos, as instituições e o povo para a detenção dessas informações, né? Então, que tudo depende do que nós fizermos já e também da nossa consciência individual. E o Elon Musk, que eu acho que também todo mundo conhece, né? O dono da Tesla, agora do Twitter também, ele dizendo que a inteligência artificial nos fará em breve parecer como macacos, né? Isso também, quer dizer, dois aí expoentes dessa época que nós estamos, né? Agora, isso me faz pensar também na realeza britânica, não é verdade, gente? Será que vai haver continuidade com esse Plutão em Aquário? Nós vimos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, tudo isso quando Plutão esteve em Aquário. E vimos o enfrentamento dos grupos ao poder, né? A quem estava no poder. E o rei Charles, né? O Charles assumiu muito pouco tempo antes desse ingresso de Plutão em Aquário. A rainha Elizabeth faleceu muito pouco tempo antes, e ela simbolizava esse estandarte, né, da estabilidade, né, um forte simbolismo que ela trazia, né? Então, nós sabemos também que a família real britânica concentra muita riqueza, então, será que haverão aí revoltas, né, contra isso? Bem, não sei se todos se lembram do musical da Broadway, o Hair, né? Porque agora nós já estamos nos aproximando do final da palestra e essa questão se coloca sobre a nova era, né? Quando que vai começar? Será que é com o ingresso de Plutão em Aquário? E como eu falei, eu não tenho pretensões de responder isso, eu acho que são portais que vão acontecendo. Mas lá nos anos 60, nós tivemos a conjunção de Plutão com Urano. E houve todo um ideal de transformações com a geração dos anos 60, que é a geração que nasceu nos anos 40, que eram os jovens dos anos 60, que agora estão com 80 anos. E essa geração tinha muitos idealismos românticos que emergiram durante os anos 60, quando eles eram jovens. Um despertar da nova era, com harmonia, compreensão, simpatia e confiança abundantes, era o que falava a música, né?
um contexto cultural, né, que eles pegaram todo esse contexto, é uma geração que foi, principalmente nessa época, mais otimista e menos cética, e nós vemos aí esses expoentes, né, que eram jovens nos anos 60, e agora que estão aí com seus 80 anos e tal. Bem, chegando agora no Jung, então, ele se debruçou muito sobre as questões da nova era, ou desse novo aion aquariano, como ele chamou, né? Isso há 100 anos atrás, e ele tinha sempre essa compreensão de uma integração dos opostos, né? Da totalidade. O que tem muito pouca semelhança com esse idealismo de paz e amor que nós acabamos de ver. Não, ele encarava o mal como uma existência real, não só uma privação do bem, né? E que a totalidade deveria, então, ter, nesse conceito de totalidade, deveria haver essa integração dos opostos, do bem e do mal, do consciente com o inconsciente, da ânima e do ânimos, para atingir essa totalidade. E que o bem-estar do ser humano não poderia ser resolvido pela política ou pela economia, só poderia ser resolvido pelo ser humano individual. Então, agora, nós adentrando essa possível aí nova era aquariana, com esse ingresso do Plutão em Aquário, e o signo de Aquário nos fala de questões humanas e coletivas. E aí eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Como ficaria o ser humano individual, né? Como é que vai ficar o ser humano com toda a sua singularidade, né? Suas pulsões, angústias, necessidades, questões íntimas, frente a tudo isso, essa onda gigantesca tecnológica que vem e que nos engole a todos? Será que nós vamos perder a nossa humanidade, né? Será que os robôs vão saber mais sobre nós do que nós mesmos? Bem, e tanto Jung como Platão, eles viveram em épocas de guerras. Jung viveu 2 guerras mundiais, mais a depressão econômica. Platão viveu as 30 anos ali da Guerra do Peloponeso. E eles chegaram à conclusão que a responsabilidade tinha que partir do individual, do indivíduo para o coletivo. Eles tinham uma grande desconfiança, justamente por terem vivido as guerras, eles tinham uma desconfiança dessa psicologia de massa, né? Porque nessa psicologia de massa, eles diziam que existe um abandono da razão e para atingir uma segurança da fusão com o grupo. Então, essa questão dessa diluição no grupo traz essa segurança, né, para podermos dividir os nossos medos, descarregar as nossas agressões, né, as nossas ganâncias, sem precisar assumir nada individualmente, né? Mas que isso acaba por trazer uma escravidão física e espiritual, e que estas épocas caem conforme o período histórico. Então, ele dizia o seguinte: onde muitos estão, onde o que querem, muitos querem e acreditam, deve ser verdade, né? Porque daí o ser humano fala, não, eu vou acreditar o que na maioria acredita, eu vou seguir a maioria, porque se tanta gente está seguindo isso, só pode ser verdade. E aí é o caminho aberto para essa tirania. Só que esses movimentos históricos caem de épocas em épocas, né? Então, ele trouxe essas questões sobre o espírito das profundezas versus o espírito deste tempo, né? E ele dizia o seguinte, que o espírito das profundezas, mesmo que a visão de mundo coletiva prevalecente mesmo que você não concorde com essa visão de mundo coletiva prevalecente, você deve manter os fatos eternos da psique, né? Que são todos os conceitos dele, dos arquétipos, né? Do caminho da individuação, por exemplo, né? Mesmo que não bata com a maioria.
E para esse espírito deste tempo, ele dizia o seguinte, que a pessoa fica ancorada numa confortável certeza de que os seus problemas serão resolvidos por uma fonte social, econômica, climática, científica, da legislação, e a lealdade dele não ia por aí, né? A muito custo, ele sempre se manteve leal a este espírito das profundezas, né? Então, eu trago este questionamento, né, para pensarmos juntos. Será que essa inteligência artificial, com todas essas tecnologias, né, vão nos arremeter ao espírito deste tempo, naquela onda gigantesca, e nos distanciar cada vez mais desse espírito das profundezas, do nosso si mesmo, né? Então, neste livro, que, como eu falei inicialmente, foi o livro que eu traduzi recentemente, né, que Alice Green fala todo o interesse do Jung sobre a astrologia. E existe esse capítulo sobre a nova era, né? Então, a partir deste livro, que eu trago isso agora para vocês, que a visão do Jung bate muito com a visão do Harari, que nós vimos, que cada indivíduo é parte do coletivo, que o futuro do coletivo depende de nós termos essa conscientização individual. Isso é fundamental, não nos deixarmos levar por essa psicologia de massa. Então, o novo Aion aquariano, que o Jung falava, ele falava que haveria uma mudança importante na consciência humana, né? E que inicialmente não seria um impacto nada agradável. E isso nós vimos lá pelo mapa, né, gente? Tá? Infelizmente, mas que toda transformação passa aquela história, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? E que passa por essas todas transições. Ele fala também que cada novo aion, né, cada nova era, existem deuses, né, novos deuses que incorporam as qualidades de uma época. Bom, isso a gente não precisa ir longe. Até pouco tempo atrás, vocês lembram que ou a pessoa fazia né, para a Microsoft ou para a Apple, né? Não é? Agora nós já estamos em outras questões, mas até alguns anos atrás eram os deuses absolutos, né? Então, vamos lá. O novo Aion aquariano que o Jung trouxe é com total compreensão pelas eras astrológicas, igual à nossa compreensão de que cada era tem 2.165 anos, né? E que o grande ano platônico, então, tem 26 mil anos, né? Ele correlacionava com as eras astrológicas, e muitos autores daquela época já pensavam sobre nova era, isso tudo fica tudo muito claro nesse livro, mas nem todos correlacionavam com astrologia, mas o Jung sim, né? Mas aí a questão que se coloca, e nós não, como eu falei, nós não pretendemos responder isso, nem o Jung conseguiu, ele chegou nesse espaço de tempo entre o ano 2000 e 2200, né? Mas ele não chegou do nada nessas datas aí, né? Antes disso, ele teve todo um trabalho de pesquisa, né? Com uma assessoria de uma que também era assessora dele, fez muitos trabalhos com ele, se chamava Rebecca Beagle, que foi todo um considerável trabalho de cálculos, indicando quando que o ponto equinocial vernal se alinhava com cada uma das estrelas nas constelações de Peixes e Aquário. Então, quando estivesse esse ponto vernal se alinhando com a última de Peixes, migrando para Aquário, seria, então, o início da nova era.
E eles chegaram em 3 possíveis datas: de 1940, que era um ponto médio entre a última estrela de Peixes e a de Aquário, e realmente foi um dos piores capítulos da Segunda Guerra Mundial. Outra data, 2129 e 2245, quando esse ponto equinocial se alinhava com 2 estrelas diferentes na constelação de Aquário, né? Mas depois ele mesmo concluiu que essa data estaria muito indefinida, porque a indefinição das constelações era muito arbitrária, né? Então era muito indefinida. Então ele mesmo colocou então um range aí, né? Uma margem de tempo, mas se furtou a falar em datas, tá? Eu também acredito que uma era a gente não possa falar em datas, em um ano. Mas aí tem alguns outros pensadores daquela época que também se debruçavam sobre isso. Quando e como nós, até hoje, em Facebook, Instagram, tem essas discussões, quando terá início a nova era? De novo, eu falo que eu acredito nessa transição e que estes são portais. No caso do Plutão em Aquário, um portal aí potentíssimo, né? Então, o Alan Liu, aquele astrólogo inglês, ele estipulou uma data no equinócio vernal de 21 de março de 1928. Olha só que interessante, né? O Rudolf Steiner, ele dizia que isso não se daria antes de 3.573, mesmo porque a era pisciana, segundo ele, teria começado em 1413, o Rudolf Steiner da antroposofia, né? O Max Rendel, que escreveu Mensagem das Estrelas, não se comprometeu, falou em algumas centenas de anos, e o Dane Rudhyar falou na data de 2060, mas que haveria um período de semeadura entre 1844 e 1846. Gente, vejam há quanto tempo atrás eles estavam falando disso, e nós até hoje também estamos tentando definir. Estamos na nova era aquariana? Não estamos? Eu acredito que nós estamos em plena transição, e agora, com Plutão em Aquário, a gente coloca um pé muito mais lá do que cá, né? Então, olha, eu agradeço muito a atenção de vocês, de ter me acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, estão todos os meus contatos aí onde vocês podem nos encontrar, podem me mandar e-mail.